Obrigada. Bom, responsa para aqui em último lugar, encerrando. Estou um pouquinho rouca, se minha voz estiver falhando, não reparem. Está dando de uma gripe, enfim. Bom, eu vou me apresentar aqui muito rapidamente de novo. Eu falei aqui, né, de pesquisa de mercado, de social listening, porque é a área que eu trabalho. Então eu vou contar um pouco da minha experiência, mas de forma que isso consiga inspirar vocês em diferentes áreas de trabalho, né? Então, não estou aqui para formar pesquisadores, nem nada do tipo. Como eu falei, eu trabalho na Ipsos, que é uma empresa de pesquisa de mercado, uma empresa multinacional, está em 90 países. Só que eu cuido de social intelligence, que é o listening, né, o social listening comumente conhecido, que é a análise de redes sociais. Então o que eu faço é ler o que as pessoas falam nas redes sociais e, tendo esse papel, já estou há 13 anos trabalhando com redes sociais, especificamente 16 com pesquisa, já fui quali e tudo mais, eu fui acompanhando o desenvolvimento de inteligência artificial desde os primórdios ali de Text Analytics, que quando eu falo de redes sociais, estou falando às vezes de 1 milhão de posts, 100 mil posts, 4 milhões de posts, dependendo do tema que eu estou pesquisando ali. Então eu fui acompanhando ao longo do tempo como a gente foi criando ferramentas para ajudar a estruturar esses dados sem precisar, o que a gente fazia muito antigamente era selecionar uma amostra e codificar na mão, mas isso já há muito tempo não é comum que se faça. E eu sou professora da SPM em disciplinas de antropologia e de redes sociais na pós e na extensão. Então, pensando nessa formação, eu sou antropóloga, cientista social e publicitária e me especializei em pesquisa de mercado. O que aconteceu mais ultimamente? Eu fui designada para ser evangelizadora de IA na empresa. Aqui no Brasil, a gente tem um programa, cada país designou uma pessoa. Então, tendo esse background de professora e de acompanhar essa evolução, o meu papel é ensinar as pessoas a usarem IA. E eu não estou falando de desenvolver programadores, porque eu estou falando de realmente colocar 100% dos funcionários da empresa para usar, mesmo que seja da forma mais simples. Então, eu estou falando do RH, eu estou falando da pessoa do facilities, do administrativo, de finanças e das áreas mais analíticas. Então, meu papel é colocar todo mundo na mesma régua e aí cada um vai se desenvolvendo, a gente vai continuando dessa forma. Então, desculpa, eu tô com essa tocinha. Um dos pontos que a gente tem uma grande preocupação, pensando em pesquisa de mercado, a gente lida com a questão da confidencialidade, que é o pesadelo do compliance, né, como eu coloquei aqui. Por quê? Eu lido com muitos dados, eu e todos os meus colegas, a gente lida com dados confidenciais. Então eu tenho, por exemplo, uma marca de carro que vai lançar um modelo novo e ela é um processo super confidencial. Vocês não imaginam o tamanho da confidencialidade daquilo. Se eu começar a usar o ChatGPT aberto, normal, para subir dados do meu cliente, aquilo vai alimentar a IA. A gente já teve casos, né, que aqui da Samsung, coloquei como exemplo, que um funcionário, não sei se estou errada aqui na história, mas um funcionário subiu dados da Samsung e isso se tornou público de alguma forma e outra pessoa acessou. Então a gente não pode usar as LLMs normais abertas para isso. Então a gente teve que criar uma solução para isso. O outro problema é o reinado do homem branco, né? Outro dia eu gerei uma imagem numa plataforma aberta, pedi para colocar uma equipe de trabalho, vieram, sei lá, 5 homens brancos de terno e gravata. Eu falei, não, eu quero mulheres. E aí a inteligência gerou uma imagem com 5 mulheres brancas. Eu falei, eu quero que seja um grupo diverso. Então eram 3 mulheres brancas, uma mulher negra e uma indiana. Eu falei, eu quero uma mulher oriental. Então assim, a gente tem que forçar a barra para essa diversidade acontecer, né? Então esse também é um desafio que a gente tem tentado, principalmente porque na IPSO a gente tem um comitê da diversidade, a gente tem ações de diversidade muito fortes. Outro ponto são as imprecisões, né? Até o Muzi falou de advogado agora há pouco, por coincidência tem esse caso, não sei se vocês viram, um advogado que usou o ChatGPT e levou para a corte, levou para o juiz, uma petição, não sei usar o termo jurídico aqui, mas o ChatGPT teve uma alucinação, né, que a gente chama, que são essas imprecisões, e ele colocou casos que não existiam, então ele levou aquilo
como é que é o termo jurídico para isso? Quando você tem jurisprudência, obrigada. Então ele colocou como jurisprudência e o juiz falou: esse caso não existe, e, enfim, ele levou multa, foi um caso problemático. E tem a questão da perda de controle. Não sei se vocês viram esse caso, o New York Times noticiou a morte de uma pessoa e a IA coloca algumas enquetes relacionadas às notícias, né? Então, você acha que isso é bom ou ruim? Então, nesse caso, ele noticiou a morte de uma pessoa e ele tinha uma pergunta bizarra, que era: você acha que a causa da morte foi essa ou não? Então, assim, um negócio que pegou super mal, porque você está colocando uma enquete sobre a morte de alguém, mas isso foi feito por IA. Então, esses pontos são, e as meninas até levantaram alguns desses, né, como segurança e a diversidade, mas eles são desafios para quem está trabalhando com isso, né? A gente precisa vencer esses problemas. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu a nossa sandbox, nosso ambiente de IA generativa, usando outras LLMs, mas para promover um ambiente seguro. E ele tem que ser seguro no nível, não só que o que a gente está fazendo ele não saia da empresa, não vá para a internet, mas também que não vá para outras equipes. Porque se eu atendo, sei lá, a Volkswagen e meu colega atende a Renault, se o meu colega for puxar dados, né, for usar IA para alguma coisa, ele não pode ter dados da Volkswagen ali. Então, a gente tem, uma empresa grande tem concorrentes e esses dados são confidenciais. Então, a nossa plataforma, que a gente chamou de Ipsos Facto, ela tem esse cuidado de não alimentar as respostas, então, tem essa questão de confidencialidade que é super forte. Então, esse aqui é o visual do Ipsos Facto. A gente até tem o nosso ambiente aqui, que é o Ipsos Facto, alimentado com muita coisa de material nosso próprio, mas o que a gente fez? A gente colocou aqui 17 LLMs, então a gente tem um acordo com elas de confidencialidade, soluções pagas, então a gente pode usar. E aí, nesse papel de evangelizar, até nem gosto muito dessa palavra, mas de treinar e de colocar as pessoas a bordo da IA, a gente vai criando algumas coisas para facilitar. Então a gente tem, por exemplo, uma biblioteca de prompts para alguns modelos. Para quem nunca usou e não sabe por onde começar, vou lá na biblioteca de prompts, aí eu começo a tomar coragem para desenvolver os meus próprios prompts. E até esses gráficos que vocês estão vendo aqui, que eles vão dizer: essa LLM é boa para você subir um arquivo grande, essa aqui não aceita arquivo grande. Essa é mais rápida, essa é melhor para isso ou para aquilo. Então isso ajuda as pessoas a escolherem e não ficarem muito nessa coisa de erro, né? Teste e erro. Porque outro ponto que a gente percebe na adoção desse tipo de tecnologia que isso aconteceu comigo também. Acho que a primeira vez que eu usei ChatGPT lá no começo, eu falava: isso vai mudar a minha vida, vai ser maravilhoso. Usei, não mudou minha vida, achei ruim e falei: não quero mais. Então a gente percebe que tem um processo que, assim, a gente se empolga, a gente não acha bom e essa linha começa a cair. Mas é porque a gente ainda não sabe como usar aquilo de uma maneira eficaz, né? Então esse é o ponto que a gente tem que, ok, vai ter uma subida, vai ter uma queda, mas depois isso precisa estabilizar e ter uma adoção alta. Então aqui, segurança da informação é o nosso principal ponto. E aí a gente desenvolveu, para facilitar a vida de todo mundo, um modelo de prompt, que a gente chama de Create, para criar um acrônimo, que é uma forma de estruturar um prompt que as pessoas falam: tá, como é que eu começo? Então vou fazer dessa forma. Então o C, que seria de character, porque isso aqui foi feito globalmente, tá? Seria atribuir um personagem. Então eu vou falar: você, chat, é um pesquisador com 20 anos de experiência, você é um profissional de marketing, você é um redator publicitário. Então eu dou um papel para ele, ou até eu dou um papel para mim. Eu falo: me explica isso como se eu fosse uma criança de 6 anos, como se eu fosse uma estagiária no primeiro dia de trabalho, ou como se eu fosse a CEO de uma empresa, como se fosse um ET, ou o que quer que seja. Depois tem o request, que é o pedido que eu quero fazer, né, exatamente a requisição, exemplos, e é muito legal quando a gente dá exemplo, porque ajuda a ter uma resposta mais assertiva, a resposta no modelo que eu quero, né? Então eu posso falar: me dá essa resposta como se você fosse no modelo de uma notícia da BBC, por exemplo, ou uma música do John Lennon, como
o mestre Yoda, enfim. Ajustes que seriam feitos no final, mas para a gente conseguir criar uma palavrinha, a gente colocou aqui no meio. O tipo de saída, então eu quero uma tabela, eu quero um parágrafo curto, eu quero um tom mais formal, mais informal, eu quero que seja, enfim, né, o tipo de saída que eu espero, e extras que seriam outras informações. Então, usando esse modelo, as pessoas têm conseguido desenvolver prompts, e aqui eu tô falando, gente, desde... porque a ideia é colocar todo mundo no mesmo nível, né, no mesmo patamar, só que você tem que começar. Tem gente que nunca tinha usado, tem gente que ainda tem medo até agora de usar tecnologia. Estou falando de todo tipo de gente, uma empresa com 300 e poucos funcionários, e desde o estagiário até o CEO, e desde as funções mais administrativas até as mais analíticas. Então, o que a gente tem conseguido usar? Aqui são etapas de um projeto de pesquisa de mercado, mas isso pode ser aplicado para outras categorias, outros modelos de negócio, mas a gente tem conseguido usar em cada etapa do processo. Então, quando eu vou prospectar um cliente, quando eu recebo um briefing, quando eu vou montar uma proposta comercial, quando eu vou montar o setup de projeto, o campo de projeto, o processamento de dados, a codificação, a análise, a apresentação para o cliente, tudo isso já tem sido cada vez mais movido por IA. E a gente tem criado modelos de negócio que são gerados por IA. Então, entregas e produtos totalmente baseados em inteligência artificial. Então, com isso, a gente tem conseguido reduzir muito o tempo de trabalho. Projetos que antes a gente demoraria 10 dias para entregar, entregando em 3 dias. E está ganhando mais eficiência e mais qualidade. Porque se eu reduzo o tempo ali operacional, eu consigo pensar e criar ideias mais legais. Então, a gente tem feito... eu tenho um cliente que eu atendo já há 5 anos. Eu vou pegar todos os relatórios que eu fiz nos últimos 5 anos e vou fazer uma meta-análise e levar para ele quais são os insights, o que a gente aprendeu nesses últimos anos. Então, uma série de coisas muito bacanas que a gente tem conseguido fazer. E uma coisa que eu achei que ajuda muito nesse processo de trazer para as pessoas para o mundo da IA, para vencer um pouco desse medo, dessa barreira inicial, é criar algumas aplicações com prompts já pré-criados. Então, por exemplo, isso aqui é um negócio super simples que a gente desenvolveu, que é uma aplicação para o PowerPoint. Então, ele coloca essa nova aba aqui chamada de GenAI. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um documento do PowerPoint, subir numa LLM e pedir para ele criar um sumário. Aqui eu só clico no botão, crio o sumário no próprio PPT, ele envia para a LLM e me devolve aqui no PPT. Então, eu posso pedir para criar título, para colocar comentário, para fazer um sumário. E assim, é um negócio simples e que facilita a vida e ajuda nesse processo de quem não está familiarizado. E aqui, trazendo agora um pouco para a minha área de trabalho, que são as redes sociais, a ferramenta que a gente trabalha na IPS chama Sintese, que é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais e notícias online. Enfim, a gente monitora o universo online. A nossa IA, que a gente tem desenvolvido aí há muito tempo, agora a gente tem um modelo em que eu tenho botões que eu clico. Então, eu não preciso mais criar um prompt falando, me diga, a partir de todos esses posts de redes sociais, quais são os pontos fortes da minha marca. Eu tenho um botão chamado Pontos Fortes. Então, funciona assim, coisa muito rápida, 3 cliques, 60 segundos, né, 1 minuto. Eu vou lá, escolho o tema que eu quero. Aqui a gente colocou entidade. Dou ali um next step, eu tenho vários botões com esses prompts já prontos. Nesse caso, a gente queria identificar tendências de ingredientes para a entidade. E ele já gerou aqui quais são as tendências, e para cada tendência eu vou navegando e lendo os posts que tem a ver com aquela tendência. Então, isso assim, facilita muito, e inclusive para democratizar para clientes, porque eu tenho, acho que a Beatriz comentou isso, né, que tem clientes que não estão familiarizados com o uso de ferramenta, e realmente é difícil, as ferramentas são complexas, mas isso aqui é para cliente que não tem experiência, é só um clique. Só que assim, tem algumas alucinações ao longo do processo, né, a gente tem aprendido a lidar. Quando a gente começou a desenvolver esses botõezinhos, né, do Sintésio, eu lembro que uma vez eu fui pesquisar achocolatados, e aí tinha um post do Reclame Aqui. Uma pessoa encontrou uma barata no achocolatado. Quando eu fui gerar os insights, o que ele me falou? Essa marca de achocolatado é inovadora. Porque lançou um sabor barata, né? E eu falei, gente, não dá.
Então, assim, a gente teve que desenvolver isso, porque é difícil entender português, porque esses modelos geralmente são desenvolvidos para inglês. Então, hoje a gente já está super mais avançado e avançando muito mais a cada dia. Mas o grande ponto é que a gente não pode deixar de lado a inteligência humana. Então eu fui lá, vi que sabor barata não é um sabor a ser comercializado e já eliminei dali, né? Então eu posso ir editando. Porque é nessa riqueza mesmo do olhar humano que a gente vai conseguir gerar insights, tem muita coisa, as simbologias, que a IA não vai conseguir, ao menos por enquanto, identificar, né? Entender significados, nuances. Então eu acredito muito no poder da IA humanizada, que sou eu usando a IA como ferramenta, mas com a minha inteligência, com o meu expertise, né, com o nosso olhar humano, é que a gente vai ter entregas cada vez melhores e processos cada vez melhores. É isso, gente. Obrigada.